Olá, pessoal, dando continuidade ao nosso programa de desenvolvimento de liderança, nós vamos agora para o nosso mapa mental, liderando como Jesus liderou. Vamos ao nosso programa de desenvolvimento de liderança e o primeiro aspecto que nós vamos trabalhar aqui é com relação à liderança servidora de Jesus. Jesus liderou servindo. Esse aqui é o nosso primeiro ponto para a gente entender sobre a liderança de Jesus. Jesus ele serviu aos seus liderados todo o tempo. Ele serve na sua casa, então como líder ele ainda em formação, ele se identifica com a profissão do seu pai, carpinteiro. Então ele era conhecido como carpinteiro porque ele servia, ele trabalhava junto com o seu pai, ele serviu as multidões. Quando ele começa a desenvolver o seu ministério, ele vai servindo as multidões dia e noite. As multidões vão acompanhá-lo a todo o tempo, e de tal maneira que eles ficam até com dificuldade para tirar um tempo para descansar, até para se alimentar. Ele vai mostrando a sua agenda tão ocupada servindo. Ele fazia isso com muito prazer. Ele servia as pessoas individualmente. Quando ele encontrava alguém necessitado, alguém que precisava de uma cura, ele ia lá e ministrava essa cura, servindo. Ele serviu aos seus 12. Então, ele serviu aos discípulos, e no meio dos seus discípulos, ele escolheu 12. E ele passa a servir a esses 12, formando eles. Serviu aos seus discípulos, serviu ao seu pai José, serviu a Deus, cumprindo a missão que o Senhor entregou para ele. Ele serve a sua mãe, e é um fato curioso que quando ele está morrendo na cruz, nos seus últimos minutos, ele olha para baixo e ele vê a sua mãe ao lado de João, o seu discípulo, João, o apóstolo do amor. E aí ele olha para a mãe dele, olha para João e diz: João, olha aí a sua mãe, eis aí João, eis aí o seu filho, Maria. Então, ali ele faz um trabalho de preocupação em servir, sabendo que deixaria a sua mãe amparada. Então, é uma preocupação do líder, Jesus, em servir todo o tempo. O modelo de liderança servidora tem sido adotado por 33% das 100 melhores empresas para se trabalhar. Essa matéria foi publicada pela Fortune. Então, precisamos falar mais sobre este modelo para que mais líderes possam adotá-lo. Liderar não é ser chefe, liderar é servir. Isso não quer dizer que não tenha chefe que não sirva, mas a ideia do chefe aí é aquele que manda, e a ideia do líder é aquele que serve. Então, liderar é servir. Temos que mudar aquela ideia de um líder que manda, daquele líder autoritário, ele está ali para dar ordens. Não, o líder está ali para servir. Temos que mudar essa ideia de que líder deve ser servido. A ideia de, ele é líder e agora eu vou servir a ele. Não é assim que funciona a liderança servidora. É exatamente o contrário. O líder passa a servir aos seus liderados. E muitos líderes temem adotar esse tipo de liderança, esse estilo de liderança, liderança servidora, para não ser considerado, taxado como um líder fraco. Não tem fundamento isso. Ele vai se fortalecer ainda mais servindo. Esse modelo do líder com um chicote na mão e uma cadeira, domando um leão, já não faz mais sentido nos nossos dias. Olhando a liderança de Simon Sinek, ele escreveu: o líder se serve por último. Ele diz que liderar é servir as pessoas. Então a ideia aí de Simon Sinek
é que a sua liderança ela deve ser desenvolvida com o propósito de servir as pessoas, de fazer com que as pessoas se desenvolvam, ajudá-las a atingir o seu potencial máximo e conquistar os seus sonhos. E aí entra a ideia da visão da empresa, do empreendimento, de seja qual for a organização que o líder está ali liderando, ele vai conquistar mais liderados com essa ideia de servir. E aí eles vão entender que vão servir a uma equipe, que vão servir a uma empresa, a uma visão da empresa, e assim o trabalho de liderança vai sendo desenvolvido. Liderança servidora, ela é um modelo em expansão hoje. E aí a gente olha para outro líder, James Hunter. Ele escreveu O Monge e o Executivo. É um best-seller. Vendeu 3,6 milhões de livros. E aí, depois desse grande sucesso, James Hunter escreve Como se tornar um líder servidor. Aí a Folha de São Paulo divulgou uma matéria dizendo que esse sucesso todo aponta para uma mudança do perfil profissional do líder que as empresas têm procurado hoje. Atentem bem para essa informação publicada nessa revista, na Folha de São Paulo. Há uma mudança de perfil de profissional na liderança que tem sido procurado pelas empresas. As empresas estão procurando líderes que tenham o entendimento, a visão, o perfil de serem servos. Os princípios da liderança servidora. Esses princípios, eles devem ser aplicados, aprendidos por todo líder que deseja crescer na sua liderança. É interessante vendo a história dos fuzileiros navais dos Estados Unidos. Você sabia que os líderes, os componentes integrantes, né, dos fuzileiros navais, os mais antigos, eles ficam por último? Eles só se servem por último? Vocês sabiam disso? E eles ficam por último para garantir que toda a tropa pôde se alimentar muito bem. Então é assim a liderança servidora. Aí a gente vai para o mundo animal e a gente vai para a natureza. Você sabia que numa matilha de lobos, o líder é aquele que vem por último? E você sabe por que, que o lobo fica por último? O líder lobo, né, fica por último? É para garantir que todos os seus liderados possam chegar ao destino. E se por acaso algum tiver problema, o líder que está atrás vai perceber tudo e vai tentar designar 2 lobos para permanecer ali acompanhando aquele que teve problema, e a matilha vai continuar andando, mas o líder vai continuar servindo, até que aquele possa se recuperar e retomar a sua caminhada. Isso é o princípio da liderança servidora. Uma certa ocasião, Jesus, ele reuniu todos os seus discípulos e ele estava lá conversando com eles, e aí chegou a mãe de Tiago e João. Então a mãe de Tiago e João chega para Jesus, inclusive ela era tia de Jesus, né? E ela chega para Jesus e diz assim: Senhor, eu quero te fazer um pedido. E Jesus diz: pode falar. Eu gostaria que os meus filhos sentassem uma à sua direita e outra à sua esquerda. E aquele pedido ali, os 12 ouviram e gerou uma confusão. E aí Jesus trabalha aquele momento e usa aquela experiência ali para ensinar algo tremendo para todos eles. Ele vai dizer assim, eu não vim para ser servido, mas para servir. Quem quiser se tornar grande, será esse o que vos sirva. E Jesus diz assim, olha, no meio dos homens, na sociedade aí, aquele que é o líder é o que manda em todo mundo, e todo mundo vai servir a ele. Mas aqui entre a gente é exatamente o contrário. É o líder
que vai servir a todos. E eu quero falar para você agora, líder, você está disposto mesmo a assumir uma liderança servidora? Essa liderança servidora, ela tem sucesso garantido e conquista rapidamente o coração de todos os seus liderados. Então vamos lá. A próxima aula vamos falar sobre a liderança de Jesus com uma visão muito clara e bem definida. Vamos para a próxima aula.